Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, que a paz de Deus e de Jesus esteja definitivamente em nossos corações. Hoje a gente vai falar sobre visão espírita da Bíblia, né? Tem um livro com esse mesmo título, de Herculano Pires, que ele aborda se a Bíblia condena ou não a doutrina espírita. Então ele traduz vários textos do grego antigo, do hebraico, diretamente para o português e mostrando que tem algumas traduções que não condiz com a escrita antiga, né? Para você começar a entender um pouco mais, por exemplo, eu tenho uma conhecida que ensina português no Canadá, né? Então imagine uma pessoa estudar português em uma academia, em uma universidade. E chega aqui na Bahia, né, achando que é fluente na língua, e em uma conversa alguém chama assim: "Ah, fulano de tal fez uma gambiarra". Ou seja, ela não estudou isso na academia. Ela não sabe o que é isso. Mas todo baiano ou todo nordestino, não sei se no sul tem esse mesmo termo, vai entender perfeitamente o que é uma gambiarra. Com isso eu estou querendo dizer o seguinte, que tem é, determinadas circunstâncias em uma língua que não é traduzida em outra língua. Ou seja, nós temos e fala aqui nossa que não é possível traduzir para o inglês, para o alemão, para o japonês, porque lá não tem esse parâmetro. Então, a tradução da Bíblia, a Bíblia foi escrita em aramaico, hebraico, depois passou para o grego antigo, e tem determinadas palavras ou oratória do povo que não tem na nossa língua, que não tem como traduzir na nossa língua. Então a pessoa faz uma dedução do que seria e se aproxima, né? Tem uma das melhores traduções da Bíblia que assim eu entendo, né? Os especialistas na realidade falam que é a Bíblia de Jerusalém. Eu vi essa Bíblia lá no Museu de Arte Sacra na Bahia, ali na Ladeira da Preguiça tem um museu de arte sacra. Eu vi essa Bíblia, dei uma olhada, li algumas coisas e alguns especialistas falam que é uma das melhores traduções da Bíblia. Mas a Bíblia, como nós conhecemos também, ela é o Antigo Testamento com o Novo Testamento, que é o que Jesus veio trazer, né? A Boa Nova, né? E o Antigo Testamento é a Torá. E para o povo judeu, né? Jesus não é um Messias, Jesus é um profeta, né? Então eles não têm o ensinamento de Jesus, ou o Novo Testamento, como base na sua crença religiosa. O que eles seguem é a Torá, que é o Antigo Testamento. Então Constantino, o imperador Constantino, né, ele juntou, quando ele oficializou a religião, o movimento cristão como uma religião oficial do Império Romano, ele juntou a Torá com o Evangelho de Jesus, que a gente conhece hoje como Bíblia, né? Mas vamos parar aqui para pensar algumas coisas, certo? Para mim, uma das maiores dádivas da vida que Deus nos deu, um dos maiores presentes que Deus nos deu, foi primeiro a vida, né? Essa consciência que estamos vivos, e a inteligência. Eu considero esses dois como a maior dádiva que Deus deu para a gente, né? A vida e a inteligência. Porque a inteligência é um atributo da própria divindade, né? Que nós vemos ao longo do tempo, das existências, das vidas sucessivas, desenvolvendo essa inteligência. Então, utilizando essa inteligência, esse raciocínio dedutivo, lógico, né? Do que a gente conhece das escrituras e conhece a mensagem de Jesus,
a gente precisa entender o que é a expressão de Deus no Antigo Testamento e a expressão de Deus ou a revelação de Deus do que Jesus nos traz. Ou seja, você tem a revelação de Deus, né, dos profetas antigos, Isaías, Moisés e outros, e você tem a revelação de Deus do Novo Testamento, né? Mas uma outra coisa, fazer uma pausa aqui. Para nós espíritas, Moisés, a gente reconhece Moisés como o primeiro da antiguidade que revelou um Deus único. Porque se você vai para o Egito, se você vai para a cultura hindu ou grega, você vai ter vários deuses. Eram crenças politeístas. E Moisés revela um Deus único. Um Deus único. Então a gente reconhece Moisés, o primeiro revelador de um Deus único, nós espíritas. Então é de um papel enorme, isso para a evolução nossa do entendimento da criação e do Criador. Um Deus único. Mas, né, aí voltando à questão dos outros profetas que vem revelando Deus, ou a natureza de Deus, está lá no Antigo Testamento, e chegamos a Jesus, tá certo? O que é que Jesus nos transmite sobre Deus? A gente tem uma compreensão, né, nós espíritas, que Jesus é o maior e mais perfeito médio de Deus. O que é o médio? Aquele que é um intermediário, o meio. Aquele que expressa a opinião de um outro ser. Então, Jesus veio trazer para nós a essência do entendimento de Deus para que a gente pudesse entender esse Deus. Então, tem um Deus no Antigo Testamento que é um Deus da guerra, um Deus caracteriza às vezes como vingança, né? Um Deus que se ira. E a gente vai ver um Deus em Jesus como um Deus amor, né? Então, veja, aí você vai ter dois parâmetros. Jesus revela que Deus nos ensina que devemos amar os nossos inimigos. Ama aquele que te persegue. Ora por aquele que te calunia. Ou seja, ele não manda guerrear, ele não manda exterminar o inimigo. Ele manda amar. Ame aquele que te odeia, porque amar quem te ama, qual é o mérito que tem nisso? O mérito é amar quem te odeia. Orar por aquele que te persegue. Imagine isso, né? E o outro, você tem um Deus, né, da guerra. Ou seja, vamos lá, o Deus do Antigo Testamento evoluiu para o Novo Testamento, né? Ele teve uma evolução. Se ele teve uma evolução, né, significa que ele não é perfeito. Porque tudo que é perfeito, o que faz é perfeito, tá certo? Vem da perfeição. A perfeição não muda ao longo do tempo. Ele já é perfeito. O que muda ao longo do tempo caracteriza de uma exacerbação ou de uma natureza de alguém que não é perfeito, porque ao longo do tempo a gente vai se aperfeiçoando, então o que a gente achava no passado, a gente não acha mais no presente, a gente vai mudando de opinião, vai mudando de atitude. Isso caracteriza a evolução do ser. Mas Deus é perfeito. Deus é perfeito. Também reconhecemos que a Bíblia tem conteúdo, né, do Antigo Testamento, conteúdo divino, ou seja, quando você olha ao longo do tempo, sempre a mesma coisa, né, não muda. Quando você olha, tem uma sintonia com a mensagem de Jesus, que para nós é o maior revelador da natureza de Deus, o mais puro revelador da natureza de Deus, certo? Mas tudo aquilo que sofre mutação ao longo do tempo é de conteúdo humano. Ou seja, a gente reconhece também que na Bíblia, no Antigo Testamento, tem conteúdos históricos, que ao longo do tempo, né, vem mudando. Porque ali também Moisés e os outros tinham que criar lei para o povo. Porque imagine que hoje a gente tem aqui uma Constituição brasileira. Qual é a Constituição? É a lei que rege as relações sociais. Então Moisés também tinha que fazer algumas leis para reger as relações sociais
daquele povo, do povo hebreu, né? Precisava ter leis. Mas leis que ao longo do tempo a gente vai ver que tem que sofrer mudanças, porque não tem como se adaptar ao mundo hoje, tá certo? E ao longo do tempo. Você pode forçar, você pode impor isso, mas é muito, muito difícil. Você vai percebendo que tem que ser adaptado. Mas a mensagem de Jesus, a revelação de Jesus, não. Olha, amar ao seu próximo, né? A parábola do bom samaritano, quando ele coloca que o importante não é a religião, mas é a ação, né? Porque o samaritano era tido como um povo execrado, é um povo impuro. E aí ele, na parábola do bom samaritano, ele coloca quem foi o mais agradável a Deus, o doutor da lei, né? O fariseu, ou o samaritano, aquele que acolheu, que pegou, que botou na instalação, na pousada do caminho, e que pagou, e que cuidou. Quem é mais agradável a Deus? Então, Jesus coloca que a ação no amor é muito mais agradável a Deus do que a religião em termos de templo, tá certo? Então, Jesus nos ensina que a ação do bem, a ação no amor é muito mais agradável a Deus do que uma religião em templo, né? E é um orgulho muito grande nosso, ou uma vaidade muito grande, colocar Deus, colocar Deus dentro de um livro, achar que um livro como o Antigo Testamento consegue abarcar a natureza de Deus. Se você for estudar o universo, eu parei para estudar o universo durante 2 anos, o nosso planeta é um grão de areia no deserto, em termos de escala, de escala. Existem constelações, existem planetas, existem galáxias que é impossível ver ao olho nu. Precisa de telescópio que está aqui acima da atmosfera da Terra, tirando foto, tentando imagens, e ele não alcança, só alcança a borda da nossa Via Láctea. Ou seja, esse arquiteto, esse criador da vida, né, que a gente ainda não consegue compreender, a gente consegue estudar os seus efeitos, a gente estuda os seus efeitos das suas ações, né? Mas é muita pretensão nossa, é muito orgulho, muita vaidade, querer colocar Deus dentro de uma caixa, dentro de uma parede. É muita pretensão, é muito orgulho. E como é que esse Deus criador, esse Deus promotor da vida, que criou todos os povos, que criou toda a vida, vai dizer que um povo é salvo e os outros filhos dele não é salvo? Isso não tem lógica. Isso, se você tiver um mínimo de bom senso, de uma inteligência racional ou de compreensão da mensagem de Jesus, você vai ver que isso não é possível, não é? Imagine você que é pai e que é mãe. Vamos lá, você tem 5 filhos ou 3 ou 4 filhos ou 3 filhos, não importa. E aí um filho seu, você diz, esse aqui eu vou escolher para dar a melhor nutrição, a melhor atendimento médico, para ele ter a melhor saúde, e vou fazer todo o investimento para que ele tenha um melhor nível educacional. Enquanto os outros não vai ser alfabetizado, não vai ter a melhor alimentação possível. Se você é pai e mãe, não toma uma atitude dessa. Então, quanto mais Deus, se você não toma, então você está dizendo que se Deus toma, você na sua compreensão, você é melhor do que Deus. Né? Se você age por igual como um pai e como uma mãe, porque Deus não agiria por igual como nós, dando a todos os seus filhos condições evolutivas, condições de entendimento, né? Não importa se você é evangélico, não importa se você é hindu, não importa se você é de matriz africana, não importa. Então, se Deus é o criador da vida e permite que as religiões cresça e apareça, porque ele vai amar mais um do que outra, então isso é fruto de uma vaidade, de um orgulho muito absurdo. E uma outra coisa assim que eu vejo estarrecido é quando a pessoa diz assim, eu tenho uma verdade, a verdade está comigo, né? O que eu estou falando aqui, eu estou falando de uma forma dedutiva, não estou mandando ninguém acreditar, né? Estou estimulando o pensamento crítico, o raciocínio. Eu sou espírita,
Mas não prego que as pessoas convertam ao Espiritismo. O Espiritismo faz bem para mim, não sei se faz bem para o outro. Cada um busque. A religião é como se fosse uma mãe que a gente escolhe para nos encaminhar para Deus, tá certo? Então, meus amigos, ficamos com Jesus, que revela um Deus Pai, um Deus Amor, um Deus que acolhe, que nos ensina, né, que o resumo de todas as leis é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, se você ama a si, ame o próximo, porque não é possível você chegar para mim e dizer assim: Ademir, eu lhe amo, lhe considero, lhe respeito, mas eu odeio o seu filho. Não é, meu amigo. Então, se eu chego para você, eu lhe amo, eu lhe considero, lhe respeito, mas odeio o seu filho, eu não sou seu amigo. Ninguém ia gostar de uma coisa dessa. Então, amar a Deus sobre todas suas forças, todo o seu entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. Se você ama a Deus, tem que amar seus filhos também. Não significa que você vai ser conivente com o mal, que você não vai se proteger do mal, mas desejar a morte, desejar o mal do próximo, não é amar a Deus. Então, a religião que suscita o orgulho, que suscita que o outro é adversário, que o outro está na mentira e deve ser combatido, essa não é uma religião agradável a Deus. Um grande abraço a todos vocês.